O CEO milionário zombou do zelador até que sua invenção salvou a empresa, e o que o conselho fez chocou a todos. Antes de começarmos, conte-nos nos comentários de qual cidade você está assistindo. E, no final, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Aproveite a história. Senhores, a Straton Technology pode falir em questão de meses. A voz de Robert King era grave, carregada de tensão. Suas palavras atingiram a sala como uma bomba. Um murmúrio se espalhou entre os 10 membros do conselho, olhares se encontraram em choque. Robert se levantou, ajeitou o terno e projetou um gráfico ríspido na tela. Uma linha vermelha desceu bruscamente. Estes números, disse ele, mantendo a voz firme, mostram nossos últimos 6 meses de operação. A receita caiu 48%. As despesas aumentaram 30%. Os contratos antigos estão expirando, e os novos, ele fez uma pausa amarga, simplesmente não estão chegando. Um dos membros do conselho, um homem grisalho, bateu com a caneta na mesa. Como isso aconteceu, Robert? Somos uma empresa de tecnologia líder. Há apenas 3 anos, dominávamos o mercado de automação. Robert apertou os lábios antes de responder, paramos de avançar. Nosso software principal está desatualizado. O sistema de gestão que usamos foi desenvolvido há 8 anos e nunca foi realmente atualizado. Estamos perdendo clientes porque o produto da Straton se tornou obsoleto. Outro membro do conselho levantou a voz. Então atualize o sistema e contrate novos desenvolvedores. Eu tentei, respondeu Robert, agora mais bruscamente, mas a folha de pagamento está inchada. O orçamento para inovação foi cortado e cada atualização leva meses para ser aprovada por vocês. Suas palavras ecoaram pelas paredes de vidro. O ar parecia pesado demais para respirar. Lá fora, Sophie Reis empurrava seu carrinho de limpeza. As rodas rang I am suavemente no chao palido. Ela se aproximou da sala de reuniões, onde as vozes estavam ficando mais altas. Uma placa na porta dizia, reunião da diretoria. Não perturbe. Mas ninguém percebeu quando ela abriu silenciosamente. Sophie usava luvas e segurava um saco de lixo preto nas mãos. Fingindo cumprir sua rotina, movia-se silenciosamente, recolhendo copos descartáveis e guardanapos amassados das mesas laterais. Mas seus olhos curiosos não deixavam nada escapar. Lá dentro, a discussão esquentava. Isso é inaceitável, gritou um dos diretores. Uma empresa como a Straton não pode confiar em sistemas obsoletos. E de quem é a culpa? Outro retrucou, os mercados, os clientes ou o homem sentado na cadeira do CEO. Todos os olhares se voltaram para Robert. Ele manteve a postura, mas seus ombros estavam visivelmente tensos. A culpa é da estagnação, respondeu ele com firmeza. Estávamos tão focados em manter a imagem de uma empresa milionária que esquecemos de inovar. Nossos concorrentes avançaram com inteligência artificial, automação e sistemas inteligentes, enquanto nós ainda dependemos de processos manuais. Um murmúrio baixo preencheu a sala. De costas, Sophie parou discretamente para ouvir melhor, fingindo limpar uma mesa lateral. Robert continuou, estamos gastando dinheiro onde não deveríamos. Temos máquinas ociosas, processos repetitivos e softwares rodando em servidores caros que não produzem resultados. Estamos literalmente queimando dinheiro. Ele respirou fundo. E se nada mudar, em 3 meses, estaremos tecnicamente falidos. Um membro mais jovem do conselho se inclinou para a frente, desesperado. E o que você sugere, Robert? Robert olhou novamente para o gráfico como se buscasse uma saída. Uma reestruturação completa. Precisamos reduzir custos em pelo menos 40% imediatamente. A reação foi instantânea. Cortes, exclamou uma mulher no conselho. Isso significaria demissões em massa. Exatamente, respondeu Robert calmamente. Eu não quero isso, mas não vejo outra saída. Os murmúrios aumentaram. Todos começaram a falar ao mesmo tempo, vozes misturadas de raiva e desespero. Sophie, ainda em silêncio, caminhou até a lixeira perto da mesa de Robert e se abaixou para trocar o saco. Ao fazer isso, seus olhos se voltaram para a tela. Ela olhou para os gráficos, as porcentagens, os relatórios abertos.
Em segundos, ela entendeu o que estava acontecendo. Eles estão afundando porque não veem o que está bem na frente deles, pensou ela, mordendo o lábio para não rir. Robert, disse um dos diretores, tentando acalmar o caos, não podemos simplesmente fechar nosso departamento de pesquisa. Isso nos destruiria a longo prazo. O que nos destruirá é continuar investindo em tecnologia que não funciona, respondeu Robert. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Sophie levantou a cabeça, curiosa. Robert virou-se para a tela e mostrou uma nova projeção. Esta é a nossa margem de erro operacional, explicou ele, 38%. Quase metade dos nossos gastos é desperdiçada em tarefas redundantes, falhas de integração e decisões automatizadas equivocadas. Um membro do conselho arregalou os olhos. Você está me dizendo que perdemos quase metade da nossa receita por causa do sistema? Exatamente, confirmou Robert. O software que usamos para a gestão recebe mais do que dá, e as atualizações custam mais do que o lucro real. Sophie ainda estava lá, fingindo limpar uma mancha invisível no chão. Cada palavra soava como música para ela. Um sistema que absorve mais do que dá, repetiu ela em silêncio, e uma centelha de ideia começou a se formar. De repente, um dos diretores se levantou e bateu com a mão na mesa. Isso é um desastre. Se não cortarmos despesas agora, teremos que fechar. Eu sei, respondeu Robert mais alto do que pretendia. É por isso que estou aqui dizendo que a Straton está à beira do colapso. A gritaria voltou. Discussões, acusações, promessas vazias. Enquanto todos lutavam, Sophie terminava de recolher o lixo em silêncio, movendo-se com uma calma quase poética. Ela olhou para cada rosto na sala e viu o mesmo padrão: medo, orgulho, vaidade. Todos tentando salvar o próprio emprego e ninguém tentando salvar a empresa. Quando terminou, saiu sem ser notada. No corredor silencioso, o barulho distante da sala de reuniões ainda ecoava. Sophie colocou o saco de lixo no carrinho e olhou para o teto, imersa em pensamentos. Se estão perdendo dinheiro com um sistema idiota, por que não criar um que pense? A ideia lhe ocorreu num estalo, simples e poderosa. Ela olhou para o distintivo em seu peito, Sophie Reis, limpeza e manutenção. E sorriu. Talvez a limpeza que eles precisam não esteja no chão, mas no código, ela sussurrou. Enquanto o elevador descia, sua mente já estava trabalhando, conectando tudo o que ouvirá. Um software de inteligência artificial capaz de reorganizar dados, eliminar falhas e reduzir custos em 42%. Talvez mais. Quando as portas se abriram no térreo, Sophie empurrou o carrinho em direção à saída, com o coração acelerado. No andar de cima, a diretoria ainda debatia demissões. Mas o futuro da Straton já havia mudado e estava nas mãos da única pessoa que eles nunca notariam. E naquele momento, enquanto as luzes do prédio refletiam no vidro noturno, o destino da empresa foi silenciosamente reescrito por um zelador invisível com a mente de um gênio. Naquela noite, as luzes da Straton Technology estavam apagadas, exceto por um brilho fraco sob a porta do armário do zelador, no porão. Sophie Reis estava sentada em um banquinho de plástico verde, cercada por baldes, esfregões e produtos de limpeza. À sua frente, em uma prateleira improvisada feita de caixas de papelão, estava um laptop velho que ela comprará em um brechó há anos atrás. A tela estava fraca, mas brilhante o suficiente para iluminar seu rosto concentrado. Ao lado dela, uma caneca de café frio, já a terceira dose da noite, aguardava para ser esquecida novamente. Seus dedos voavam pelo teclado. Linhas de código apareciam na tela como mágica, uma após a outra, construindo algo que ainda não tinha nome, mas já tinha um propósito. Tudo bem, querido, murmurou ela para o computador como se estivesse falando com um cachorro teimoso. Você vai se comportar agora, ou terei que te limpar de novo. Ao cursor piscou. Ela sorriu. Ótimo. Vamos lá. Sophie não era uma programadora formada, mas tinha algo melhor: curiosidade infinita e paciência de monge. Nos últimos 5 anos, enquanto limpava escritórios vazios à noite, ela estudava, assistia a vídeos, lia tutoriais e baixava manuais. Ela aprendeu Python sozinha, depois JavaScript, por fim, aprendizado de máquina. Tudo porque acreditava em uma coisa simples: ninguém nasce sabendo, mas qualquer um pode aprender. E agora, entre vassouras e desinfetantes,
Ela criava um software de inteligência artificial. A ideia era clara: um sistema capaz de analisar dados em tempo real, identificar falhas operacionais, automatizar tarefas repetitivas, acima de tudo, reduzir o desperdício. Se funcionasse, poderia reduzir os custos em 42%. Talvez mais. 42, disse ela em voz alta, digitando o número no código. Número perfeito. É a resposta para tudo, certo? Obrigada, Douglas Adams. Ela riu para si mesma, tomou outro gole de café frio e fez uma careta. Nossa, tem gosto de pneu velho. Mas continuou bebendo mesmo assim. As horas passavam, o código crescia. Sophie alternava entre sussurrar comandos para si mesma, xingar baixinho quando as coisas davam errado e comemorar com pequenos soquinhos no ar quando dava certo. É isso aí, querida, exclamou ela quando uma das funções funcionou perfeitamente. Olha só você se comportando. Quem é uma boa menina? Você é. Às 4 horas da manhã, o sistema começou a tomar forma. Ela construiu uma interface simples, mas funcional. Nem bonita, nem sofisticada, mas eficiente. O software conseguia ler relatórios, cruzar informações, detectar redundâncias e sugerir correções automáticas. Era como ter um assistente invisível que nunca dormia e nunca reclamava. Sophie recostou-se no banco e suspirou, exausta, mas satisfeita. Tudo pronto, disse ela, olhando para a tela como alguém admirando uma obra de arte. Agora você só precisa ser testada no mundo real. Ela salvou tudo em 3 pendrives diferentes, desligou o laptop e guardou tudo em uma mochila velha. Quando saiu do depósito, o céu ainda estava escuro, mas os primeiros raios de sol começavam a aparecer no horizonte. Sophie subiu as escadas, trocou de roupa no vestiário e vestiu novamente o uniforme de zeladora. Mais um dia de trabalho, mais uma chance de trocar tudo. A manhã na Stratton Technology começou como qualquer outra, movimentada, barulhenta e cheia de pessoas correndo de um lado para o outro. Sophie empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor do 10º andar, passando despercebida pelos executivos que passavam apressados com suas pastas e celulares. Mas hoje, ela tinha uma missão. Precisava apresentar sua ideia a alguém importante, alguém que pudesse ouvi-la e talvez levá-la adiante. Ela sabia que não podia simplesmente bater na porta do CEO. Precisava de um intermediário. E foi então que ela viu James Carter, assistente pessoal de Robert King, correndo em direção ao elevador. Sr. Carter, ela chamou, acelerando o passo. Ele parou, virou-se e olhou para ela como se não tivesse um segundo a perder. Sim. Sophie respirou fundo e falou rapidamente. Sei que você está ocupado, mas preciso falar com o Sr. King. Tenho uma solução para os problemas financeiros da empresa. James olhou-a de cima a baixo, notando o uniforme, o crachá, o carrinho. Você trabalha com limpeza? Sim, mas não é isso que importa. O que importa é que criei um software que pode salvar Stratton. Ele soltou uma risada curta, quase um escárnio. Software? Você? Sim, eu. É um sistema de inteligência artificial que... Olha, interrompeu James, levantando a mão. Não tenho tempo para piadas. Se tiver sugestões, envie para o RH por e-mail. E se virou. Sophie ficou parada ali, observando entrar no elevador. Ok, murmur. Plano B, então. Ela continuou, mas não desistiu. Decidiu tentar a sorte imediatamente. Subiu mais 2 andares, onde ficava o escritório de Robert King. Ao chegar lá, a porta estava entreaberta. Respirou fundo e bateu de leve. Entre, disse uma voz grave lá de dentro. Sophie empurra a porta lentamente e entrou. Robert King estava sentado atrás de uma mesa enorme, folheando alguns papéis. Ele olhou para cima e franziu a testa ao vê-la. Quem é você? Sophie Hayes, senhor. Eu trabalho com limpeza. Ele ergueu uma sobrancelha. E o que você quer? Tenho uma solução para os problemas da empresa, disse ela, tentando soar confiante. Criei um software de inteligência artificial que pode reduzir custos em 42%. Robert a encarou por um longo momento. Então, começou a rir. Não uma risada educada, mas sim uma risada alta e zombeteira que ecoou pela sala. Você, disse ele, ainda rindo.
O zelador criou um software de inteligência artificial. Sim, senhor. Tio. Isso é hilário. Ele a interrompeu, ainda rindo. O que vem a seguir? Os seguranças dando conselhos financeiros? Sophie cerrou os punhos, mas manteve a voz firme. Eu sei que parece estranho. Estranho? Robert se levantou, apoiando as mãos na mesa. É ridículo. Você acha mesmo que vou perder meu tempo ouvindo o engenheiro de limpeza? As palavras ardiam. Sophie sentiu o rosto esquentar, mas não demonstrou. Tudo bem, senhor, disse ela calmamente. Só vim oferecer ajuda. E foi embora. Lá fora, ela se encostou na parede e respirou fundo. Engenheiro de esfregões, repetiu mentalmente. Então sorriu. Certo, Robert, você vai engolir essas palavras. 3 horas depois, o caos começou. De repente, todas as telas da Straton Technology piscaram e escureceram. Computadores congelaram. Sistemas desligaram. Todo o prédio foi atingido por um apagão tecnológico. Gritos ecoavam pelos corredores. Funcionários corriam em pânico. O que aconteceu? Perdemos tudo. Alguém chame a ti. Robert saiu furioso do escritório. Quero respostas. Agora. Enquanto todos entravam em pânico, Sophie se movia silenciosamente pelos corredores do porão. Ela sabia exatamente o que fazer. Ela conectou seu pendrive a um terminal do sistema central, digitou uma série de comandos e ativou seu software. Attila piscou. O código foi executado. Em menos de 3 minutos, tudo voltou ao normal. As luzes se acenderam. Os computadores reiniciaram. Os sistemas voltaram ao normal. O silêncio tomou conta do prédio. Todos olharam ao redor, confusos. Como? Como isso aconteceu? Perguntou um diretor. Robert, ainda na sala de controle, olhou para a tela principal. Quero saber quem consertou isso, ordenou. Um técnico verificou os registros de acesso. Senhor, veio do nível inferior, terminal B12. Quem? O técnico clicou em alguns arquivos. Um nome apareceu na tela. Sophie Hayes. Limpeza e manutenção. Robert ficou em silêncio, olhando fixamente para o monitor. Pela primeira vez em anos, o CEO milionário ficou completamente sem palavras. E lá embaixo, Sophie guardava o pendrive na mochila, sorrindo. Bem-vindo ao futuro, chefe. Robert King convocou uma reunião de emergência do conselho. A mensagem era clara: presença obrigatória, sem exceções. À medida que os membros chegavam, a tensão tomava conta da sala. Todos queriam respostas sobre o apagão do dia anterior, principalmente sobre a recuperação milagrosa. Ninguém conseguia explicar. Robert sentou-se à cabeceira da mesa, com o rosto sério, os dedos batendo no tampo de vidro. Ao lado dele, uma cadeira permaneceu vazia. A porta se abriu, todos os olhares se voltaram. E então Sophie Hayes entrou. Ela usava o mesmo uniforme de zeladora de sempre, com uma mochila surrada no ombro e um pendrive na mão. Os membros do conselho trocaram olhares confusos. O que a faxineira está fazendo aqui? Perguntou uma mulher com óculos de aro dourado. Robert levantou a mão pedindo silêncio. Sentem-se, disse ele, olhando diretamente para Sophie. Vocês também. Sophie puxou a cadeira vazia e sentou-se, colocando a mochila no chão. Ela estava nervosa. Suas mãos suavam. Seu coração disparava, mas ela manteve a postura firme. Robert começou. Ontem, às 15 horas, a Straton Technology sofreu um apagão total. Todos os sistemas foram desligados. Perdemos a conexão com servidores, clientes e fornecedores. Foi o pior incidente da história da empresa. Os membros do conselho assentiram, ainda visivelmente abalados. Mas então, continuou Robert, com o tom ainda mais sério, alguém consertou tudo em menos de 3 minutos. E essa pessoa está sentada aqui nesta sala. Todos os olhares se voltaram para Sophie. Ela deu um sorriso tímido e acenou. Oi! Um dos membros do conselho, um homem careca de gravata vermelha, franziu a testa. Espere aí, você está dizendo que o zelador consertou o nosso sistema? Não só consertou, disse Robert, cruzando os braços. Ela implementou um software totalmente novo, e eu quero que ela explique como.
A sala ficou em completo silêncio. Sophie pigarreou, levantou-se e conectou o pendrive a um laptop sobre a mesa. A tela principal se iluminou, mostrando linhas de código e gráficos organizados. Bem, ela começou, jogando o cabelo para trás, eu criei um software de inteligência artificial. É assim que funciona. Ele lê dados em tempo real, identifica falhas nos processos, automatiza tarefas repetitivas e sugere correções automáticas. Ela clicou em uma aba. Um gráfico apareceu. Aqui, você pode ver que o sistema da Stratum estava desperdiçando 48% de seus recursos em processos redundantes. Meu software reduz isso. Economia estimada: 42% em custos operacionais. Os membros do conselho se entreolharam, atônitos. 42%, repetiu a mulher de óculos com aros dourados. É isso mesmo, confirmou Sophie. É como, sabe, quando você tem 3 pessoas fazendo o mesmo trabalho e ninguém percebe. Meu sistema percebe e corrige. Robert se inclinou para a frente, com os olhos fixos nela. Como você aprendeu a fazer isso? Sophie deu de ombros. YouTube, artigos, alguns guias de estudo que encontrei online. Ela fez uma pausa. E muita tentativa e erro. Muita coisa. Um membro do conselho riu, incrédulo. Você está brincando? Não, ela respondeu. Sério. Tudo o que eu precisava era de tempo e café. Muito café. A sala se encheu de murmúrios. Alguns riam, outros pareciam atordoados. Robert ergueu a mão novamente, pedindo ordem. Isso é ridículo, disse ele com firmeza. Temos um departamento inteiro de engenheiros, especialistas, e você está me dizendo que um zelador resolveu algo que eles não conseguiram. Sophie olhou diretamente nos olhos. Sim, é exatamente isso que estou dizendo. O olhar de Robert era cheio de desafio. Eu não acredito. Então teste, respondeu Sophie, cruzando os braços. Execute o sistema. Veja os resultados. Se não funcionar, eu vou embora e nunca mais incomodo ninguém. Um dos membros do conselho deu um tapa na mesa. Acho que deveríamos testar agora mesmo. Outro concordou. Se realmente funcionar, isso pode salvar a empresa. Robert respirou fundo, visivelmente irritado, mas assentiu. Certo, façam os testes. 3 dias se passaram e os resultados foram impressionantes. O software da Sophie não apenas funcionou. Superou todas as expectativas. A produtividade da empresa aumentou 35%. Os custos operacionais caíram 43%. Tarefas que antes levavam horas agora eram concluídas em minutos. Os relatórios financeiros mostraram algo que a Stratum não via há meses: lucro real. O moral dos funcionários também mudou. Tarefas cansativas e repetitivas foram automatizadas, permitindo que as equipes se concentrassem em projetos mais criativos. Na reunião seguinte do conselho, a atmosfera era completamente diferente. Os membros do conselho estavam animados, alguns até sorrindo. Isso é incrível, disse a mulher de óculos dourados. Em apenas 3 dias, demos a volta por cima. Outro membro do conselho, um homem mais velho, folheava um relatório impresso. Quero saber mais sobre esta jovem. Quem é ela? De onde ela veio? Robert, sentado no canto da sala, mantinha uma expressão séria. Um assistente entrou com uma pasta e a entregou ao presidente, um homem grisalho chamado Gregory Palmer. Gregory abriu a pasta e leu em voz alta: Sophie Hayes, bacharel em administração de empresas pela NY, mestre em engenharia de software pela Universidade Cornell. A sala ficou em silêncio. Espere, disse um membro do conselho, confuso. Ela tem 2 diplomas. Gregory continuou. Sim, e com honras em ambas, mas ela abandonou a carreira há 5 anos para cuidar da mãe doente. Depois disso, ela conseguiu um emprego como zeladora aqui em Stratum para pagar as contas. Agora, o silêncio era de respeito. Gregory fechou a pasta e olhou ao redor. Senhores, temos um gênio trabalhando como zelador. Isso é inaceitável. Ele se virou para Sophie, que estava sentada em silêncio num canto. Senhorita Hayes, a partir de hoje, a senhora não é mais zeladora. É a nova diretora interina de operações da Stratum Industries.
Os olhos de Sophie se arregalaram. O quê? Você me ouviu, disse Gregory, sorrindo. Queremos você liderando esta empresa. Robert se levantou de repente, batendo a mão na mesa. Isso é ridículo. Ela não tem experiência em gestão. Ela tem 2 diplomas, Robert, respondeu Gregory calmamente. E acabou de salvar a nossa empresa. Isso já é experiência suficiente. Robert abriu a boca para argumentar, mas Gregory levantou a mão. A decisão é final. Sophie ainda estava tentando processar tudo quando Gregory acrescentou, e mais uma coisa, você e Robert vão coliderar o próximo grande projeto da Straton. Quero vocês 2 trabalhando lado a lado. O olhar de Robert para Sophie era frio, cheio de raiva e ressentimento. Ela apenas sorriu. Estou ansiosa, chefe. Robert não respondeu. Apenas se virou e saiu, batendo a porta atrás de si. Gregory suspirou. Ele vai se acostumar. Sophie riu baixinho. Duvido, mas, no fundo, sabia que tudo havia mudado. O zelador invisível agora estava no comando, e aquilo era só o começo. Na manhã seguinte, Sophie chegou ao seu novo escritório no 12º andar. O cômodo era pequeno, mas tinha uma janela com vista para a cidade e uma mesa de vidro que recebia a luz do sol. Nada parecido com o escritório imponente de Robert, mas era dela. Ela colocou a mochila na cadeira e olhou ao redor, ainda absorvendo tudo. Diretora de operações interina, sussurrou, testando as palavras em voz alta. Parece um nome de super-herói aposentado. Bateram na porta. Entre, disse ela, sentando-se. A porta se abriu e James Carter, assistente de Robert, entrou com uma pilha de pastas. BOMDA, Senhorita Hayes. Estes são os pedidos urgentes que precisam de aprovação. Sophie pegou a primeira pasta e a folheou rapidamente. Tudo bem, vou repassar tudo e te respondo até o final do dia. James hesita. O Sr. King geralmente leva 3 dias para aprovar isso. Sophie ergueu os olhos e sorriu. Bem, eu não sou o Sr. King. James assentiu, visivelmente aliviado, e saiu. Sophie começou a trabalhar, mas não demorou muito para perceber que trabalhar com Robert seria complicado. A primeira reunião conjunta aconteceu 2 horas depois. A sala estava cheia de gerentes e diretores. Sophie sentou-se de um lado da mesa. Robert sentou-se do outro. O clima era tenso. Robert abriu a reunião com uma voz firme e controlada. Precisamos discutir a reestruturação do departamento de vendas. Minha proposta é aumentar a equipe em 20% e investir em treinamento intensivo. Sophie levantou a mão. Posso sugerir outra coisa? Robert olhou para ela com impaciência. Vá em frente. Em vez de aumentar a equipe, que tal otimizarmos os processos que já temos? O software de inteligência artificial pode automatizar relatórios, análises de mercado e até mesmo a prospecção de clientes. Economizamos dinheiro e aumentamos a eficiência. Robert cruzou os braços. Nem tudo pode ser resolvido com tecnologia, Senhorita Hayes. E nem tudo precisa ser resolvido gastando mais dinheiro, Sr. King, respondeu Sophie, mantendo o tom leve. Alguns funcionários trocaram olhares e contiveram sorrisos. Robert respondeu. Minha experiência me diz que pessoas treinadas são mais confiáveis do que máquinas. E minha experiência me diz que pessoas treinadas se saem melhor quando não estão atoladas em tarefas repetitivas, respondeu Sophie, inclinando-se para a frente. O software libera o tempo delas para que possam se concentrar no que realmente importa, vender. O silêncio tomou conta da sala. Todos aguardavam a reação de Robert. Ele apertou os lábios e finalmente assentiu. Tudo bem, então. Vamos testar sua proposta, mas se não funcionar, voltamos ao meu plano. Sophie sorriu. Fechado. A reunião continuou, mas a tensão entre eles era evidente. Cada decisão se transformava em um duelo verbal disfarçado de debate técnico. Ao final, os funcionários saíram da sala, rindo baixinho entre si. Eles vão se matar ou se casar, sussurrou um gerente no corredor. Fora da empresa, Sophie fazia o possível para manter a sanidade. Mais tarde naquela tarde, retornou ao seu bairro, um lugar modesto, mas cheio de vida. Parou em frente à casa da Sra. Jenkins, uma vizinha idosa que morava sozinha. Olá,
Sra. Jenkins. Precisa de ajuda com alguma coisa? A mulher apareceu na janela, sorrindo. Ah, Sophie, querida, você poderia trocar a lâmpada da cozinha? Não consigo alcançá-la. Claro! Sophie entrou, pegou uma cadeira e trocou a lâmpada em menos de 5 minutos. Tudo pronto. Agora está brilhando como um diamante. A Sra. Jenkins riu. Você é um anjo, querida. Sophie saiu e viu um grupo de crianças brincando na calçada. Tia Sophie, gritou um menino de uns 7 anos, venha brincar de pega-pega com a gente. Ela largou a mochila e correu atrás das crianças, rindo alto, esquecendo por alguns minutos tudo sobre reuniões, softwares e Siri arrogantes. Ali, ela era apenas Sophie, e isso bastava. Enquanto isso, Robert estava na academia, socando um saco de pancadas como se fosse seu pior inimigo. Direita, esquerda, direita de novo. Mas o sorriso de Sophie da reunião não parava de piscar em sua mente. Como ela ousa, murmurou ele com os dentes cerrados. Simplesmente aparece do nada e acha que pode mudar tudo. Outro soco, e outro, e outro. O treinador se aproximou. Calma, Robert. Essa bolsa não te fez mal nenhum. Robert Peru, respirando pesadamente. Desculpe, mas no fundo sabia que não estava bravo com ela. Estava bravo consigo mesmo por não ter visto a solução antes, por subestimar alguém tão brilhante, e isso piorava a situação. Poucos dias depois, Gregory Palmer chamou Robert e Sophie para uma missão conjunta, representar a Straton Technology em um evento do setor de tecnologia. O evento aconteceria em um hotel de luxo no centro de Nova York, reunindo investidores e jornalistas. Sophie ficou emocionada ao saber, ótimo. Adoro esses eventos. Comida de graça, gente interessante. Robert, por outro lado, parecia que estava indo para uma sessão de tortura. Naquela noite, Sophie usava um vestido preto simples, elegante, mas discreto. Robert apareceu com um terno cinza impecável. Quando se encontraram no saguão do hotel, ele a olhou de cima a baixo. Você parece apresentável. Sophie revirou os olhos. Obrigada, majestade. O senhor quase parece humano. Ele não respondeu, mas um músculo em sua mandíbula se contraiu. Durante o evento, eles caminharam lado a lado, cumprimentando investidores e respondendo a perguntas sobre a Straton. Mas a tensão entre eles era evidente. Então, senhorita Reis, disse um investidor, curioso, ouvi dizer que a senhora era zeladora. Como foi essa transição? Sophie sorriu. Foi fácil. Eu já estava acostumada a limpar a bagunça dos outros. Agora, faço isso apenas em nível corporativo. Risadas ecoaram ao redor deles. Robert forçou um sorriso educado. Mais tarde, enquanto caminhavam pelo salão de baile, Sophie comentou, sabe, você poderia tentar relaxar um pouco. Sorrir não dispara um alarme de incêndio. Eu sorrio quando tenho um motivo para isso, ele respondeu. Deve ser difícil então. Viver assim, sempre sério, sempre no controle, sempre sozinho. Robert parou de andar e olhou diretamente para ela. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei mais do que você pensa, respondeu Sophie calmamente. Sei que você tem medo de perder o controle. Sei que odeia pedir ajuda e sei que te deixa louca por eu ter resolvido algo que você não conseguiu. Seus olhos brilharam de raiva e algo mais. Cuidado, senhorita Reis, você está pisando em terreno perigoso. Nunca tive medo do perigo, disse ela, dando de ombros. Por um momento, ficaram ali, se encarando, e algo se alterou entre eles. Não era apenas raiva. Era outra coisa. Mas antes que qualquer um pudesse dizer qualquer coisa, o telefone de Robert tocou. Ele atendeu, ouviu por alguns segundos e seu rosto empalideceu. O quê? Quando? Desligou e olhou para Sophie. Temos um problema. O sistema de inteligência artificial foi atingido por um ataque cibernético. A empresa está fechada. Os olhos de Sophie se arregalaram. O que você quer dizer? Não sei, mas precisamos ir agora. Eles saíram correndo do evento e entraram no carro. No caminho de volta, Robert ligou para a equipe de TI. Quero relatórios completos. Quero saber de onde veio o ataque. Sophie permaneceu em silêncio, pensando rápido.
Quando chegaram a Stratton, a equipe de segurança já estava investigando. Em seguida, o técnico-chefe entregou um relatório a Robert. Sr. King, todos os rastros digitais apontam para um único terminal. Qual deles? O técnico engoliu em seco. Seu Petiot. O silêncio foi como uma guilhotina. Robert empalideceu. Sophie olhou para ele, atordoada, e pela primeira vez, o CEO milionário pareceu completamente perdido. Na manhã seguinte, a sala de reuniões estava mais tensa do que nunca. Todos os membros estavam presentes, sentados ao redor da mesa de vidro com expressões sérias. No centro da mesa, um laptop exibia relatórios técnicos, registros de acesso e evidências do ataque cibernético. Robert King sentou-se sozinho de um lado, com o rosto impassível e os ombros tensos. Gregory Palmer abriu a reunião com uma voz solene. Senhores, estamos aqui para discutir um incidente grave. O sistema de inteligência artificial da Stratton foi atacado ontem à noite, causando a paralisação total das operações, e todas as evidências apontam para o terminal do Sr. King. Um murmúrio se espalhou pela sala. Robert endireitou-se na cadeira. Eu não fiz isso. Ninguém está te acusando ainda, disse Gregory calmamente. Mas precisamos entender o que aconteceu. Um dos membros do conselho, um homem de óculos finos e cabelos grisalhos, levantou a mão. Sr. Palmer, revise iOS registros. O ataque começou às 22h30. O terminal usado pertencia ao Sr. King, com seu login e senha. Como isso é possível se ele estava no evento corporativo? Robert respondeu com firmeza, alguém usou minhas credenciais. Isso é óbvio. Óbvio? Desafiou outro membro do conselho. Ou conveniente. A tensão aumentou. Sophie, sentada no canto da sala, levantou a mão. Posso falar? Gregory Asensio. Claro, Senhorita Hayes. Sophie se levantou e foi até o laptop. Também revisei os registros e algo parece estranho. O ataque começou às 10h30, mas o Sr. King estava comigo no evento naquele exato momento. Há dezenas de testemunhas. Isso só prova que alguém usou seu terminal remotamente, disse o homem de óculos. Exatamente, concordou Sophie. Alguém com acesso de alto nível, alguém que conheça o sistema por dentro. Gregory Franzio atesta. Você está insinuando que foi alguém de dentro da empresa. Estou dizendo que isso precisa de uma investigação mais cuidadosa, respondeu Sophie. Não podemos simplesmente acusar o Sr. King sem provas concretas. Um silêncio desconfortável se instalou. Então, outro membro do conselho abriu um novo relatório na tela. Tem mais uma coisa. O ataque não apenas desligou o sistema. Também transferiu dados confidenciais para um servidor externo. E esses dados foram acessados usando os códigos de autenticação do Sr. King. Robert cerrou os punhos. Isso é uma armação. Talvez seja, disse Gregory, soltando um suspiro. Mas até provarmos sua inocência, não podemos ignorar as evidências. Ele fez uma pausa e olhou ao redor da mesa. Proponho a suspensão temporária do Sr. King até que a investigação seja concluída. A votação foi rápida. 6 a favor, 2 contra. Robert se levantou lentamente, o rosto vermelho de raiva contida. Isso é ridículo. É temporário, Robert, disse Gregory em tom calmo. Só até esclarecermos as coisas. Robert olhou para Sophie. Ela o encarou, mas não disse nada. Ele pegou o paletó, virou-se de costas e saiu da sala sem dizer mais nada. Quando a porta se fechou, Gregory virou-se para Sophie. Senhorita Hayes, até o Sr. King retornar, a senhora atuará como CEO interina. Sophie piscou, surpresa. E eu? Mas eu. Você é a pessoa mais qualificada no momento, interrompeu Gregory. E a empresa precisa de liderança. Você aceita? Sophie hesitou por um momento, depois assentiu. Eu aceito. Nos dias que se seguiram, Sophie assumiu o comando da Stratton. Ela se mudou para o escritório de Robert, reorganizou processos e tentou manter a empresa funcionando. Mas, apesar de toda a sua competência, o peso da solidão era quase insuportável. À noite, sentada sozinha no escritório vazio, olhando a cidade iluminada pela janela, Sophie sentia falta das discussões acaloradas com Robert.
Quem diria que eu sentiria falta de brigar com você? Murmurou ela no silêncio. Fora da empresa, Robert tentava limpar seu nome. Conversou com advogados, especialistas em segurança cibernética e investigadores particulares, mas ninguém conseguiu provar sua inocência. As provas eram sólidas demais. Ele ligou para antigos colegas, tentou marcar reuniões com membros do conselho. Todos o ignoraram. Pela primeira vez na vida, Robert King estava sozinho, e isso doeu mais do que ele esperava. Enquanto isso, Sophie não desistiu. Ela sabia que algo estava errado. As evidências estavam muito claras, muito bem organizadas. Alguém havia planejado tudo cuidadosamente. Tarde da noite, sozinha no escritório, ela começou a revisar os registros novamente, linha por linha, código por código, e então encontrou uma pequena inconsistência nos registros de data e hora. Os registros mostravam que o ataque começou às 10h30, mas o registro do terminal de Robert havia sido editado. Alguém falsificou isso, ela sussurrou, aproximando-se da tela. Ela seguiu o rastro. Descobriu que o login de Robert havia sido clonado de outro terminal, e esse terminal pertencia a um diretor da empresa, Thomas Brennan, chefe de segurança de TI. Os olhos de Sophie se arregalaram. Seu canalha, ela murmurou. Ela copiou todas as evidências, salvou-as em 3 pendrives diferentes e começou a montar um relatório detalhado. Quando o sol nasceu, ela já tinha tudo o que precisava. Na manhã seguinte, Sophie convocou uma reunião de emergência do conselho. Thomas Brennan estava lá, sentado calmamente, sem a mínima ideia do que estava por vir. Gregory Palmer abriu a reunião. Senhorita Reis, a senhora pediu esta reunião. O que está acontecendo? Sophie se levantou e conectou seu pendrive ao laptop. Descobri quem realmente atacou o nosso sistema. E não foi o Sr. King. Todos os olhares se voltaram para ela. Thomas se remexeu na cadeira, visivelmente desconfortável. Sophie mostrou os registros na tela. Estes são os registros originais do ataque. Podem ver aqui que o login do Sr. King foi clonado de outro terminal, e esse terminal pertence ao Sr. Brennan. O conselho explodiu em murmúrios. Thomas se levantou, tentando manter a calma. Isso é ridículo. Por que eu faria isso? Boa pergunta, respondeu Sophie, cruzando os braços. Talvez porque você estava vendendo os dados confidenciais da Straton para nossos concorrentes, e quando meu software começou a rastrear esses vazamentos, você teve que apagar as evidências. Ela clicou em outro arquivo. Estes são os registros de transferência bancária da sua conta. Trace Grandes Depositos, Todos de Helix Corporation, Nossa My Arrival. Thomas empalideceu. Gregory se levantou, furioso. Isso é verdade, Thomas. Thomas tentou explicar, mas não conseguiu. As evidências eram inegáveis. Minutos depois, a segurança o escoltou para fora do prédio. A imprensa já estava do lado de fora, registrando tudo. Gregory virou-se para Sophie. Você salvou esta empresa e limpou o nome de Robert. Sophie Asenshu, Kenzada. Ele merece voltar. Concordo, disse Gregory. Vou reintegrá-lo imediatamente. 2 dias depois, Robert King retornou à Straton Industries. Entrou no prédio com a mesma postura firme de sempre, mas algo em seu olhar havia mudado. Algo mais frio, mais cauteloso. Sophie o esperava no saguão. Quando ele a viu, parou. Eles se encararam em silêncio por alguns segundos. Por fim, Robert falou, obrigado por me salvar. Sophie deu um pequeno sorriso. De nada. Ele se aproximou, com o rosto sério. Mas isso não muda nada entre nós. Ela ergueu uma sobrancelha. Eu não esperava que isso acontecesse. Robert a encarou por mais um instante, depois se virou e caminhou em direção ao elevador. Sophie ficou parada, observando-o se afastar, e pela primeira vez sentiu a tensão entre eles mais forte do que nunca. No dia seguinte, Robert King reassumiu o controle da Straton Technology como se nunca tivesse saído. Chegou cedo, revisou relatórios, reorganizou agendas e convocou reuniões sem consultar ninguém, especialmente Sophie. Quando chegou ao escritório naquela manhã, encontrou uma pilha de mensagens dele na caixa de entrada, todas com ordens diretas, nenhuma com perguntas. Bom dia para você também, querido, murmurou ela, revirando os olhos. A primeira reunião do dia foi um desastre iminente.
Robert entrou na sala com uma pasta debaixo do braço e começou a falar antes mesmo de se sentar. Vamos reestruturar o departamento de logística. Minha proposta é centralizar todas as operações em um único centro de distribuição. Sophie, sentada do outro lado da mesa, levantou a mão. Posso sugerir uma coisa? Robert olhou para ela com impaciência. Vá em frente. Centralizar tudo criará um enorme gargalo. Se algo der errado naquele centro, a empresa inteira para. Que tal descentralizar e usar o software de inteligência artificial para coordenar tudo em tempo real? Robert cruzou os braços. A descentralização leva à duplicação de custos. E a centralização leva à concentração de riscos, retrucou Sophie, inclinando-se para a frente. Além disso, o software já cuida da coordenação sem custo adicional. É como ter 5 cérebros trabalhando juntos em vez de apenas um. Alguns gerentes assentiram em silêncio. Robert apertou os lábios. Tenho 20 anos de experiência em gestão, senhorita Reis. Eu sei o que funciona. E eu tenho um software que prova que você está errado. Ela respondeu com um sorriso inocente. O silêncio na sala era ensurdecedor. Robert respirou fundo, visivelmente irritado. Tudo bem, vamos testar sua ideia. Mas se ela falhar, voltamos ao meu plano. Quando der certo, você vai me agradecer, disse Sophie com uma piscadela. Os funcionários trocaram olhares e sorriam discretamente. A química entre eles era evidente, mesmo que explosiva. Gregory Palmer, observando do canto da sala, fez uma anotação mental. Aqueles dois juntos eram ouro. Só precisavam parar de brigar por tempo suficiente para perceber isso. A semana transcorreu em ritmo frenético. Robert ignorou as sugestões de Sophie em público, mas discretamente usou algumas delas nos bastidores. Ela percebeu, mas fingiu não notar, só para não constrangê-lo. Em outra reunião, ele interrompeu a apresentação dela no meio. Isso não vai funcionar. Sophie fez uma pausa, olhou para ele e sorriu. Você disse isso 3 vezes esta semana, e todas as vezes funcionou. Robert abriu a boca para responder, mas não tinha nada a dizer. Os funcionários riram baixinho. Ele se levantou e saiu, batendo a porta. Sophie suspirou e olhou para os outros. Ele vai se acostumar, eventualmente. Mais tarde naquela tarde, Sophie decidiu sair cedo. Precisava de um pouco de ar, de um pouco de paz de espírito. Entrou em um café pequeno e aconchegante a 2 quadras do escritório, pediu um cappuccino e sentou-se perto da janela. Ela estava folheando um livro quando ouviu uma voz familiar. Este lugar serve café de verdade ou só água com corante? Ela olhou para cima e viu Robert parado ao lado da mesa, segurando uma xícara. Depende dos seus padrões, respondeu Sophie com um meio sorriso. Se você espera ouro líquido, vai se decepcionar. Robert hesitou, depois puxou a cadeira em frente a ela e sentou-se. Posso? Você já fez. Ele tomou um gole e fez uma careta. Horrível. Sophie riu. Mas você vai beber mesmo assim, porque você pagou por isso. Robert deu um sorriso pequeno e relutante, um sorriso raro. Você me conhece muito bem. A conversa começou tensa, como sempre. Ele reclamou de uma das decisões dela. Ela respondeu com lógica afiada, mas, aos poucos, a tensão foi diminuindo. Robert falou sobre um projeto antigo que fracassou. Sophie riu e compartilhou uma história sobre a vez em que apagou acidentalmente um banco de dados inteiro enquanto aprendia a programar. Você fez o quê? Ele perguntou, atordoado. Apaguei tudo, disse ela, rindo. 3 meses de trabalho. Tive que começar tudo de novo. E você não desistiu? Claro que não. Sou teimosa demais para isso. Robert olhou para ela por um instante. Havia algo diferente em seus olhos. Dá para perceber. Eles ficaram lá por mais de 1 hora, conversando, rindo, sem discutir. Quando finalmente se levantaram para ir embora, Robert segurou a porta para ela. Bem, isso foi inesperado, disse ele. Inesperado bom ou inesperado ruim? Perguntou Sophie. Ele fez uma pausa. Bom. Definitivamente Bill. Ela sorriu. Quem diria? O grande Robert King dizendo algo legal. Ele revirou os olhos, mas estava sorrindo.
Na manhã seguinte, Gregory Palmer chamou Robert e Sophie para uma reunião privada. Temos um novo projeto, anunciou. Nossa filial de Chicago está enfrentando sérios problemas operacionais. Precisamos de alguém para ir até lá, avaliar a situação e implementar soluções. Ele olhou para os dois. E eu quero que vocês façam isso juntos. Robert franziu a testa. Juntos? Sim. Vocês são a melhor equipe que temos. Trabalhem juntos, resolvam o problema e voltem. Sophie olhou para Robert. Ele olhou para ela. Tudo bem, disse ela, dando de ombros. Estou dentro. Robert suspirou. Eu também. Gregory sorriu. Ótimo. Você parte amanhã de manhã. O voo foi uma mistura de discussões, provocações e silêncios constrangedores. Robert revisa documentos. Sophie trabalhou em seu laptop, ajustando o código. Você nunca para, não é? Ele disse. Nem você, ela respondeu, com os olhos ainda na tela. Ao chegarem a Chicago, foram direto para a agência. O lugar estava uma bagunça. Funcionários corriam para todos os lados. Os sistemas travavam sem parar, e o gerente local parecia prestes a perder o controle. Precisamos de ajuda rápido, disse ele. Estamos desesperados? Robert assumiu o comando imediatamente, atribuindo tarefas e organizando equipes. Sophie mergulhou nos sistemas, identificando falhas e corrigindo processos. Eles trabalharam lado a lado por horas. Pela primeira vez, trabalharam perfeitamente juntos. Robert deu instruções claras. Sophie executou com precisão. Quando ele duvidou de algo, ela lhe mostrou os dados. Quando ela hesitou, ele tomou a decisão. No final do dia, a agência já estava funcionando melhor. Mas então, um alarme ecoou pelos corredores. O sistema de inteligência artificial começou a falhar. Os dados começaram a desaparecer. Sophie correu para o garçom principal. O que está acontecendo? Perguntou Robert, logo atrás dela. Erro crítico no código principal. Ela respondeu, digitando rápido. Se eu não consertar agora, perderemos tudo. Minutos pareceram horas. Robert ficou ao lado dela, observando. Você pode consertar? Perguntou ele, tenso. Sophie não respondeu. Continuou digitando. E então, finalmente, a tela piscou. O sistema voltou a funcionar. Ela se recostou na cadeira, exausta. Consegui. Robert soltou o ar que estava prendendo. Obrigado. Sophie olhou para ele, surpresa. Você acabou de me agradecer? Ele deu um pequeno sorriso. Não se acostume com isso. Mas, pela primeira vez, Robert King confiava plenamente em Sophie Hayes, e ambos sabiam que algo entre eles estava começando a mudar. No dia seguinte, a atmosfera na filial de Chicago era completamente diferente. Os sistemas funcionavam perfeitamente. Os funcionários pareciam mais motivados, e Sophie estava no centro de tudo, liderando com energia e criatividade. Ela convocou uma reunião com toda a equipe local. Bom dia a todos. Hoje, vamos fazer algo um pouco diferente. Teremos uma atividade em grupo. Os funcionários trocaram olhares curiosos. Robert, sentido no fundo da sala, franziu a testa. Uma atividade em grupo? Isso é mesmo necessário. Sophie se virou para ele com um grande sorriso. Com certeza. E você também vai se juntar a nós, chefe. Ele abriu a boca para protestar, mas ela já estava distribuindo papéis coloridos e canetas. Vamos, Sr. King. Não seja tímido. Os funcionários riram baixinho. Robert suspirou, mas pegou o papel. A atividade era simples. Cada pessoa tinha que escrever um problema que enfrentava no trabalho, em seguida, trocar papéis com alguém para encontrar soluções criativas. Sophie andava pela sala, fazendo piadas e incentivando a todos. É isso aí, pessoal. Pensem fora da caixa, ou dentro da caixa, se for algo criativo. Robert observava, ainda cético, mas começou a notar como a equipe estava respondendo bem. As pessoas riam, conversavam, trabalhavam juntas. Quando chegou a sua vez de compartilhar uma solução, ele se levantou, visivelmente desconfortável. Bem, sugiro que automatizemos o processo de aprovação do orçamento. Sophie bateu palmas. Perfeito. Viu, não foi tão difícil.
Agora, sente-se e relaxe. Você está indo muito bem. Ele sentou-se, tentando esconder um sorriso. Ao final da atividade, a equipe estava energizada. Até Robert parecia mais relaxado. Admito, disse ele baixinho, ao lado de Sophie, que isso realmente funcionou. Ela piscou. Eu sei. Sempre acontece. À tarde, o céu escureceu rapidamente. Nuvens pesadas se formaram e o vento aumentou. Em poucos minutos, uma violenta tempestade atingiu Chicago. Trovões ecoaram. A chuva batia nas janelas. O gerente da agência fez um anúncio: pessoal, vamos fechar mais cedo. Essa tempestade vai piorar. Os funcionários saíram correndo. Em minutos, o prédio estava quase vazio. Sophie e Robert ficaram para trás, finalizando alguns relatórios finais. Você não vai para casa? Ele perguntou. Vou esperar a chuva acalmar um pouco, respondeu ela, olhando pela janela. E você? Mesmo aqui. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, ouvindo a chuva. Então as luzes piscaram e se apagaram. O prédio ficou escuro de repente. Adamo, murmurou Robert. Exatamente o que precisávamos. Sophie riu. Relaxa. É só uma queda de energia temporária. Ela acendeu a lanterna do celular e iluminou o caminho até uma sala de descanso próxima, onde havia sofás e uma janelinha. Vamos esperar aqui. É mais confortável. Eles se sentaram, um em cada ponta do sofá, ouvindo a tempestade lá fora. O silêncio entre eles não era desconfortável. Parecia diferente, mais pessoal. Posso te perguntar uma coisa? Disse Robert, quebrando o silêncio. Claro! Por que você criou esse software, a inteligência artificial? Por quê? Sophie olhou para ele pensativamente. Porque cansei de ver pessoas inteligentes serem ignoradas. Pessoas com grandes ideias que ninguém ouve porque não estão nas posições certas. Criei o software para provar que as soluções podem vir de qualquer lugar. Robert essential lentamente. Você está falando de si mesmo. Sou sim, ela admitiu. Mas não só eu. Estou falando de todos que são invisíveis. Zeladores, seguranças, assistentes, pessoas por quem os outros passam sem nem perceber. Ele ficou em silêncio por um momento. Passei por você, disse ele, em voz baixa. Mais de uma vez. Sophie deu de ombros. Você não foi a primeira e provavelmente não será a última. Mas eu deveria ter percebido, insistiu Robert. E lamento não ter percebido. Ela olhou para ele, surpresa. Robert King, pedindo desculpas 2 vezes em 2 dias. Quem é você e o que fez com meu chefe rabugento? Ele soltou uma risada baixa. Talvez você esteja me transformando. O clima mudou. A tensão no ar era perceptível. Sophie desviou o olhar, tentando esconder o nervosismo. E você? Ela perguntou. Por que é tão difícil para você confiar nas pessoas? Robert respondeu. Porque tenho medo de falhar. Sempre tive. Desde criança, me diziam que eu tinha que ser perfeito. Aquele erro seria o fim. E carreguei isso comigo a vida toda. Sophie olhou para ele com empatia. Mas você não precisa ser perfeito, Robert. Ninguém precisa. Eu sei, disse ele, com a voz tensa. Mas é difícil aceitar isso. Eles se olharam por um longo momento. Então, quase sem perceber, suas mãos se tocaram. Foi um toque suave e hesitante, mas nenhum dos dois se afastou. Robert se inclinou levemente. Sophie também, e antes que qualquer um deles pudesse pensar 2 vezes, seus lábios se encontraram. O beijo foi suave, carregado de toda a tensão acumulada nas últimas semanas. Quando se afastaram, ambos estavam sem fôlego. Aquilo foi, Robert começou. Inesperado, Sophie concluiu com um sorriso tímido. Sim, mas bom. Eles deixaram o prédio assim que a tempestade passou, caminhando lado a lado até o hotel. No quarto, a conversa continuou. Eles riram, compartilharam mais histórias, e a proximidade aos poucos se transformou em algo mais. E naquela noite, eles se entregaram ao que sentiam. Sem medo, sem barreiras. Pela primeira vez, Sophie e Robert não eram CEO e diretor. Eram apenas 2 pessoas que se conheceram no lugar mais improvável.
Na manhã seguinte, a luz do sol inundou o quarto. Sophie acordou primeiro, olhou para Robert dormindo ao seu lado e sorriu. Mas quando ele abriu os olhos, a realidade voltou. Eles se vestiram em silêncio, trocaram olhares rápidos, fingindo que nada havia acontecido. Bom dia, disse Robert, ajeitando a gravata. Bom dia, respondeu Sophie, tentando parecer casual. A caminho do aeroporto, a conversa foi estranhamente formal. Acho que conseguimos resolver os problemas da agência, disse ele. Sim, a equipe está no caminho certo, ela concordou. Mas seus olhos contavam uma história diferente. Cada vez que se olhavam, a lembrança da noite anterior voltava à tona. Quando pousaram, Gregory Palmer os esperava no aeroporto, com uma expressão séria. Precisamos conversar. É urgente. O que aconteceu? Perguntou Robert. Gregory entregou-lhes um tablet. Na tela, as manchetes: escândalo na Straton, diretor corrupto tinha cúmplices. Nova fraude ameaçou CEO e diretor de operações. Os olhos de Sophie se arregalaram. O quê? Gregory suspirou. Thomas Brennan não agiu sozinho. E agora os cúmplices dele estão tentando destruir a reputação de vocês dois antes que sejam expostos. Robert cerrou os punhos. Quem são eles? Ainda estamos investigando, mas preparem-se. A coisa vai ficar feia. Sophie olhou para Robert. Ele olhou de volta para ela, e juntos eles sabiam que a batalha estava apenas começando. No dia seguinte, a situação explodiu. Naquela manhã, e-mails anônimos começaram a circular entre os acionistas da Straton Industries. Os e-mails continham documentos supostamente confidenciais mostrando que Sophie e Robert haviam desviado fundos da empresa para contas pessoais. As evidências pareciam sólidas: transferências bancárias, assinaturas digitais e até gravações de áudio editadas. Gregory Palmer convocou uma reunião de emergência do conselho. Quando Sophie e Robert entraram na sala, a atmosfera era gélida. Sentem-se, ordenou Gregory, em voz baixa e séria. Eles se sentaram lado a lado, tensos. Uma das integrantes do conselho, uma mulher de cabelo curto chamada Linda Foster, jogou uma pilha de papéis sobre a mesa. Explique isso. Sophie pegou os papéis e começou a ler. Seus olhos se arregalaram. Isso é falso. Eu nunca autorizei essas transferências. Robert pegou outro documento e franziu a testa. Este também. Minha assinatura foi falsificada. É o que todos os culpados dizem, disse outro membro do conselho, um homem de óculos redondos chamado Harold Bennett. Gregory levantou a mão para silenciar a sala. Vocês têm 24 horas para provar sua inocência. Caso contrário, o conselho votará pela remoção de vocês dois. Sophie olhou para Robert. Ele olhou para ela. Nós vamos provar, disse ela com firmeza. Eles passaram o resto do dia trancados no escritório de Robert, revisando cada documento, cada e-mail, cada linha de código. Sophie estava sentada no chão, cercada de papéis, com o laptop no colo. Robert andava de um lado para o outro, ao telefone com advogados. Isso é ridículo, exclamou ele após desligar. As provas são muito boas. Quem fez isso sabia exatamente o que estava fazendo. Sophie ergueu os olhos. Então seremos melhores que eles. Ela abriu o software de inteligência artificial e começou a alimentá-lo com todos os dados disponíveis: registros de acesso, metadados de documentos, registros de IP. O que você está fazendo? Perguntou Robert. Usando nosso próprio sistema contra eles, ela respondeu sem desviar o olhar da tela. Se alguém plantou essa evidência, deixou um rastro digital, e a inteligência artificial vai encontrá-lo. Robert ajoelhou-se ao lado dela. Você acha mesmo que isso vai dar certo? Sophie deu um sorriso fraco. Você confia em mim? Ele hesitou por um segundo, depois assentiu. Sim. Horas se passaram. Café frio, sanduíches pela metade, tensão crescente. Mas então a inteligência artificial começou a retornar resultados. Aqui, disse Sophie, apontando para a tela. Olha só isso. Todos os documentos foram criados a partir do mesmo IP, e esse IP não nos pertence. Robert se inclinou para ver melhor. De quem é? Sophie clicou em mais alguns arquivos. É de dentro da rede da Straton, mas de um terminal específico,
o terminal de Linda Foster. Os olhos de Robert se arregalaram. O membro do conselho. Tem mais, continuou Sophie, digitando rapidamente. Ela trabalhou com Harold Bennett. Veja aqui. Mensagens entre os dois, planejando tudo. Robert leu as mensagens, incrédulo. Eles queriam nos tirar do caminho para assumir o controle da empresa. Sophie salvou tudo em vários pendrives. Temos a prova. Agora, só precisamos apresentá-la. Robert olhou para ela, impressionado. Você é brilhante. Ela piscou. Eu sei, mas obrigada por notar. No dia seguinte, o conselho convocou uma reunião presencial com os acionistas. A sala estava lotada. Câmeras, repórteres, executivos, todos aguardando o veredito. Linda Foster e Harold Bennett estavam sentados à mesa, confiantes. Gregory Palmer abriu a reunião. Estamos aqui para discutir as acusações contra o CEO Robert King e a diretora de operações Sophie Hayes. Senhorita Foster, a senhora tem a palavra. Linda se levantou, sorrindo. Obrigada, Sr. Palmer. As evidências são claras. O Sr. King e a senhorita Hayes desviaram fundos da empresa para ganho pessoal. Propomos a remoção imediata deles. Uma onda de murmúrios percorreu a sala. Gregory olhou para Robert. Sr. King, o senhor tem algo a dizer? Robert levantou-se calmamente. Sim, eu aceito. Ele acenou para Sophie, que conectou seu laptop ao projetor. Você tem razão, disse Robert. Alguém desviou fundos, mas não fomos nós. A tela se iluminou, mostrando registros de IP, mensagens trocadas e transferências bancárias. Foi você, disse Sophie, apontando diretamente para Linda e Harold. Você criou as provas falsas, plantou os documentos e tentou nos incriminar. A sala explodiu em murmúrios chocados. Linda empalideceu. Isso é um absurdo. Bobagem, respondeu Robert, apresentando mais evidências. Aqui estão suas mensagens, planejando tudo. Aqui estão as transferências para contas no exterior. E aqui, fez uma pausa para dar efeito, está a confissão completa gravada no servidor da empresa. Harold tentou se levantar, mas a segurança já estava a caminho. Gregory bateu a mão na mesa. Segurança, acompanhe a senhorita Foster e o Sr. Bennett para fora imediatamente. As câmeras capturaram tudo. Linda e Harold foram levados sob uma tempestade de luzes piscantes e jornalistas gritando. A Straton Technology foi salva mais uma vez. Mais tarde naquele dia, depois do trabalho, Sophie e Robert se encontraram em um bar pequeno e tranquilo no centro de Nova York. Pediram cervejas e sentaram-se em um canto tranquilo. Conseguimos, disse Sophie, erguendo o copo. Robert brindou com o dela. Sim. Eles beberam em silêncio por alguns minutos, absorvendo tudo. Sabe, disse Robert, olhando para ela, você me dá nos nervos. Sophie riu. Eu sei. Você também entra no meu. Ele sorriu. Mas você me faz querer ser melhor, mais justo, mais humano. Sophie olhou para ele, comovida. Isso foi quase um elogio, Robert King. Foi um elogio, corrigiu ele. E você deveria gostar, porque não vou repetir. Ela riu alto. Tudo bem, eu aceito. Eles ficaram lá por horas, conversando, rindo, provocando um ao outro. Pela primeira vez em muito tempo, ambos se sentiram leves. Quando saíram do bar, a lua brilhava no céu de Nova York. Boa noite, Sophie, disse Rob. Boa noite, Rob. Mas antes de se separarem, ele segurou a mão dela por um breve momento. Obrigado por tudo. Ela sorriu. De nada. Na manhã seguinte, Gregory Palmer chamou Sophie para uma reunião privada. Ela entrou em seu escritório, curiosa. Senhorita Hayes, por favor, sente-se. Ela se sentou. Gregory respondeu. O conselho votou e decidimos que você deveria ser oficialmente nomeado CEO da Straton Industries. Os olhos de Sophie se arregalaram. O quê? Você salvou esta empresa 2 vezes. Você tem visão, liderança e coragem. Você é a escolha certa. Sophie ficou sem palavras. E o Robert? Ele continuará como vice-presidente executivo, mas a liderança é sua. Ela engoliu em seco. Eu aceito.
Gregory sorriu. Ótimo! Anunciaremos amanhã. Quando Sophie saiu do escritório, seu coração disparou. Ela sabia que Robert não aceitaria bem, e tinha razão. Quando a notícia chegou até ele, o ego de Robert King entrou em crise total. No dia seguinte, Sophie Hayes tornou-se oficialmente CEO da Stratton Industries. A cerimônia foi simples, mas significativa. Gregory Palmer fez o anúncio diante do conselho, dos funcionários e da imprensa reunidos no auditório principal. É com grande orgulho que apresento nossa nova CEO, Sophie Hayes, a mulher que transformou esta empresa e provou que o talento não conhece limites. Aplausos encheram a sala. Sophie subiu ao palco, vestindo um elegante terno cinza, mas mantendo o mesmo sorriso simples e genuíno que a definia. Obrigada, disse ela ao microfone. Prometo fazer o meu melhor, e se eu cometer erros, pode contar comigo para assumi-los e corrigi-los. Afinal, eu já fui zeladora. Sei como limpar bagunça. Risadas calorosas se espalharam pela sala. Detrás, Robert observava de braços cruzados. Bateu palmas educadamente, mas o sorriso forçado não enganou ninguém. Após a cerimônia, Sophie foi direto para o que costumava ser o escritório de Robert, agora oficialmente seu. Entrou lentamente, apreciando a sala espaçosa, a mesa de vidro e a vista panorâmica de Nova York. Ela murmurou. Isso é real? Bateram na porta. Entre, disse ela, sentando-se na cadeira. Robert entrou, com as mãos nos bolsos e a postura rígida. Parabéns, disse ele sem muita emoção. Obrigada, respondeu Sophie, tentando ler sua expressão. Gregory me disse que eu serei seu vice-presidente executivo. Eu sei, e estou feliz por ter você no time. Robert assentiu, mas não disse mais nada. Apenas se virou e foi embora. Sophie suspirou. Isso vai ser interessante. Nos dias seguintes, as reuniões se transformaram em cenas de comédia involuntária. Sophie tentou delegar tarefas, explicar estratégias e liderar discussões. Robert, por outro lado, ainda tentava assumir o controle por hábito. Vamos implementar o novo sistema de vendas, anunciou Sophie em uma reunião matinal. Robert se levantou. Na verdade, acho que deveríamos revisar os contratos primeiro. Sophie olhou para ele, divertida. Robert, você é o vice-presidente agora. Eu sou a CEO, lembra? Ele abriu a boca para responder, mas os funcionários já estavam rindo baixinho. Ah, certo. Claro, disse ele, sentando-se novamente, visivelmente envergonhado. Em outra reunião, Sophie pediu ideias para um novo projeto. Alguém tem sugestões? Robert levantou a mão imediatamente. Eu sugiro que... Robert, Sophie interrompeu com um sorriso. Você não precisa levantar a mão. Pode simplesmente falar. Ele abaixou a mão, corando. Ah, certo. Os funcionários mal conseguiam conter o riso. Mesmo assim, apesar da tensão inicial, a empresa prosperava como nunca. Os lucros dispararam. A produtividade atingiu níveis recordes. Os funcionários estavam mais motivados, mais criativos e mais felizes. E a imprensa adorou a história. As manchetes estavam por toda parte. A ex-zeladora que se tornou CEO e salvou uma empresa multimilionária. Sophie Hayes, a mulher por trás da inteligência artificial revolucionária. Do invisível ao inesquecível, a jornada de Sophie Hayes. Sophie foi convidada para eventos internacionais, conferências de tecnologia e entrevistas na TV. Ela aceitou alguns, sempre mantendo sua humildade e humor característicos. Em uma entrevista, o apresentador perguntou: qual é a sensação de ser chamado de inspiração? Sophie riu. Eu me sinto normal. Só fiz o que achei certo, sinceramente, ainda estou aprendendo. Cada dia traz uma surpresa. O público a adorava. Enquanto isso, Robert lutava por dentro. Ele tentava se adaptar ao novo papel, mas não era fácil. Seu ego havia sido construído ao longo de anos no comando, e agora ele tinha que obedecer a ordens. Mas algo mais estava acontecendo. Ele começou a sentir falta das discussões com Sophie. Sentia falta dos debates acalorados, das provocações, dos olhares desafiadores. Sentia falta dela. Certa noite,
Durante um jantar de gala realizado para celebrar o sucesso da Straton, Robert bebeu mais do que deveria. Sophie estava do outro lado da sala, conversando com investidores, rindo e radiante. Ele se aproximou, um pouco cambaleante. Sophie. Ela se virou, surpresa. Robert, você está bem? Estou ótimo, disse ele com um sorriso torto. Na verdade, não. Estou péssimo. Ela se desculpou com os investidores e guiou Robert para um canto mais tranquilo. O que está acontecendo? Robert olhou para ela, com os olhos cheios de uma mistura de álcool e emoção. Sabe do que eu sinto falta? O que? Quando você gritava comigo. Quando você me desafiava. Quando a gente brigava o tempo todo. Sophie riu baixinho, emocionada. Você está bêbado. Estou sim, admitiu ele. Mas estou falando a verdade. Sinto sua falta. Da versão de você que não tinha medo de reagir. Ela olhou nos olhos dele. Eu ainda sou aquela pessoa, Robert. Mas agora sou sua chefe. Ele deu um sorriso triste. Eu sei. E talvez seja por isso que estou tão confuso. Sophie suspirou. Vamos te levar para casa. Ela chamou um motorista e garantiu que Robert chegasse em segurança ao seu apartamento. Quando retornou para o jantar, estava imersa em pensamentos. Então Gregory Palmer a puxou de lado, com o rosto sério. Sophie, precisamos conversar. O que é? Gregory entregou-lhe um tablet. Acabamos de receber uma ligação de William Hayes, nosso maior investidor. Ele está ameaçando cortar todo o financiamento da empresa. Os olhos de Sophie se arregalaram. O quê? Por quê? Ele quer que a Straton lance uma nova tecnologia revolucionária em 5 dias. Se não, ele vai embora e leva metade dos outros investidores com ele. Sophie sentiu o chão ceder sob seus pés. 5 dias? Isso é impossível. Eu sei, disse Gregory, preocupado. Mas se ele desistir, perderemos mais de 200 milhões de dólares. A empresa pode não sobreviver. Sophie respirou fundo, tentando pensar. Que tipo de tecnologia ele quer? Uma atualização completa do software de inteligência artificial. Ele quer algo que nenhum concorrente tem, algo único. Sophie fechou os olhos por um momento, absorvendo tudo. 5 dias, ela repetiu. Você consegue fazer isso? Perguntou Gregory. Ela abriu os olhos, determinada. Vou precisar de ajuda, e vou precisar do Robert comigo, com tudo. Gregory assentiu. Então faça acontecer. Sophie saiu do jantar com a mente a mil. 5 dias para criar algo revolucionário. 5 dias para salvar a empresa novamente. E, desta vez, ela sabia que não conseguiria sozinha. Precisava de Robert, do seu talento, da sua experiência, da parceria deles. No dia seguinte, ela bateu na porta do escritório dele. Entre, disse ele, parecendo cansado. Sophie entrou e foi direto ao ponto. Precisamos conversar. Temos um problema enorme e eu preciso de você. Robert ergueu os olhos, surpreso. Do que você está falando? Ela lhe contou tudo, o ultimato do investidor, o prazo impossível, o risco de falência. Quando terminou, Robert já estava de pé, os olhos brilhando com aquela velha determinação. 5 dias, ele repetiu. 5 dias. Ela estendeu a mão. Vamos fazer isso juntos. Sophie apertou a mão dele, sentindo a força da parceria retornar. E naquele momento, ambos souberam que a verdadeira batalha estava apenas começando. Na manhã seguinte, Sophie e Robert transformaram o escritório principal em uma sala de guerra. Mesas foram reorganizadas, computadores conectados, quadros brancos cheios de diagramas, códigos e ideias rabiscadas com marcador preto. A equipe de TI foi chamada. Todos entenderam o que estava em jogo: 5 dias para construir algo revolucionário, ou a empresa iria afundar. Sophie ficou em pé diante da equipe, explicando o plano. Precisamos de um algoritmo que aprenda sozinho, se adapte a diferentes cenários e seja mais rápido do que qualquer outro. Robert, ao lado dela, cruzou os braços. Isso vai exigir testes sérios. Não podemos simplesmente lançá-lo sem passar pelos protocolos de segurança. Sophie olhou para ele. Robert, temos 5 dias.
Não temos tempo para todos os protocolos. E se algo der errado, ele retrucou. Se o sistema falhar durante a apresentação, perdemos tudo. E se não tentarmos, perderemos de qualquer maneira, ela respondeu firmemente. A equipe trocou olhares. O padrão era familiar. Eles estavam discutindo novamente. Robert respondeu. Tudo bem, mas faremos do meu jeito nas partes críticas. E o meu jeito nas criativas, Sophie respondeu. Ele estendeu a mão. Fechado. Ela apertou a mão. Fechado. As horas se transformaram em dias. O escritório se tornou seu segundo lar. Sophie e Robert dormiam em sofás improvisados, cercados por laptops, cabos e pilhas de xícaras de café. Na segunda noite, por volta das 3 horas da manhã, Sophie digitava furiosamente enquanto Robert revisava o código ao lado dela. Isso não vai funcionar, disse ele, apontando para uma linha de código. Sim, vai, respondeu Sophie sem olhar para cima. Não, não vai. A estrutura está errada. Sophie parou de digitar e olhou para ele. Robert, you cry.io software original. Eu sei o que estou fazendo. E eu tenho 20 anos de experiência em gerenciamento de sistemas, ele disse, igualmente teimoso. Eles se encararam por um longo momento. Então Sophie suspirou e apagou a frase. Tudo bem, faça do seu jeito. Robert piscou, surpreso. Sério? Sério. Mas se não der certo, vou ficar dizendo eu avisei pelo resto da sua vida. Ele deu um pequeno sorriso. Justo. Poucos minutos depois, o código dele funcionou perfeitamente. Sophie revirou os olhos. Tudo bem, você estava certo. Desta vez. Estou sempre certo, ele brincou. Não force. Apesar das discussões, havia algo diferente no ar. Uma conexão. Uma espécie de tensão romântica que nenhum dos dois ousava nomear. Quando seus olhares se encontraram, houve uma faísca. Algo além do trabalho. No terceiro dia, Sophie notou que Robert estava exausto. Ele não parava de esfregar os olhos. Sua postura estava tensa, e ele havia estalado 3 vezes em apenas 1 hora. Vamos sair daqui, ela disse de repente. Robert ergueu os olhos, confuso. O quê? Vamos sair do escritório. Agora, Sophie. Não temos tempo para. Ela interrompeu, levantando-se. Se continuarmos assim, vamos nos esgotar. Vamos dar uma volta. Só 20 minutos. Ele hesitou, mas ela já estava pegando o casaco. Vamos, Robert. Ordens do CEO. Ele suspirou, mas se levantou. Eles saíram do prédio e caminharam até um pequeno parque próximo. O ar fresco da tarde atingiu o rosto de Robert, e ele respirou fundo. Eu admito, disse ele, caminhando ao lado dela, isso é legal. Eu sei, respondeu Sophie com um sorriso. Às vezes, a melhor solução é parar de procurar. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos, observando as pessoas, os pássaros e a vida ao redor. Então Sophie parou em frente a um carrinho de sorvete. Você gosta de sorvete? Robert ergueu uma sobrancelha. Sério? Responda a pergunta. Sim, eu faço. Então vamos. Por minha conta. Eles compraram sorvete. Sophie escolheu baunilha. Robert escolheu chocolate e sentou-se num banco. Quando foi a última vez que você fez isso? Sophie perguntou, lambendo seu sorvete. Robert pensou por um momento. Não me lembro. Exatamente. Você trabalha tanto que esqueceu como viver. Ele olhou para ela, pensativo. Talvez você tenha razão. Sophie sorriu. Eu sempre tenho razão. Robert riu, uma risada real e genuína que surpreendeu até a ele. Sophie olhou para ele, encantada. Nossa, você riu mesmo. Achei que não soubesse como. Eu sei fazer muitas coisas, ele respondeu, ainda sorrindo. Então você deveria fazê-los com mais frequência. Eles voltaram para o escritório sentindo-se mais leves, mais concentrados. E nas horas seguintes, o trabalho fluiu melhor do que nunca. No 5º dia, pouco antes da apresentação, eles finalmente terminaram. O novo algoritmo estava pronto. Era elegante, rápido, inteligente, tudo o que William Hayes havia pedido.
Sophie e Robert testaram o sistema diversas vezes. Tudo funcionou perfeitamente. Conseguimos, disse Sophie, exausta, mas feliz. Robert assentiu, aliviado. Sim, fizemos. Eles trocaram um olhar cheio de orgulho e gratidão. Mas então chegou o dia da apresentação. A sala de conferências estava lotada. Investidores, jornalistas, membros do conselho, executivos de outras empresas. Todos queriam ver a nova tecnologia da Straton Industries. William Hayes sentou-se na primeira fila, de braços cruzados e expressão crítica. Gregory Palmer abriu a apresentação. Senhoras e senhores, é com grande prazer que apresentamos a próxima geração de software de inteligência artificial da Straton Industries. Sophie subiu ao palco, seguida por Robert. Ela conectou o laptop ao projetor e iniciou o sistema. A tela se iluminou. O algoritmo começou a rodar, de repente, a tela congelou. Sophie piscou, confusa. O quê? Ela clicou novamente. Nada. O sistema estava congelado. Murmúrios se espalharam pela sala. William Hayes franziu a testa. Robert empalideceu ao lado de Sophie, completamente congelado. O pânico começou a se instalar. Mas então Sophie respirou fundo e ergueu as mãos para pedir silêncio. Todos, por favor, fiquem calmos. Ela olhou para Robert. Você confia em mim? Ele hesitou, depois assentiu. Eu confio em você. Sophie se virou para a plateia. Vou reescrever o código ao vivo. Vocês verão exatamente como o sistema funciona. Ela puxou uma cadeira, sentou-se em frente ao laptop e começou a digitar. Linhas de código apareceram na tela. Seus dedos percorreram o teclado. A sala ficou em completo silêncio, observando. Robert permaneceu ao lado dela, tenso, mas confiante. Minutos se passaram. O código cresceu na tela e, finalmente, Sophie apertou o Enter. A tela piscou. O sistema voltou a funcionar, desta vez, funcionou perfeitamente. A plateia explodiu em aplausos. Os aplausos ecoaram por toda a sala de conferências. Sophie levantou-se da cadeira, com o coração ainda acelerado, e olhou para a plateia. Todos estavam de pé, aplaudindo com entusiasmo. Robert estava ao lado dela, visivelmente aliviado, com um sorriso que ela raramente via. William Hayes, o investidor, também se levantou. Ele caminhou até o palco e apertou a mão de Sophie. Senhorita Hayes, isso foi impressionante. Nunca vi ninguém reprogramar um sistema ao vivo daquele jeito. Sophie sorriu, ainda recuperando o fôlego. Obrigada, Sr. Hayes. Foi intenso. Intenso, mas brilhante, respondeu ele. Gostaria de ver os resultados completos agora. Robert assumiu, mostrando os gráficos na tela. O novo algoritmo não só corrigiu o problema, como também aumentou a eficiência em 42% em comparação com a versão anterior. Ele processa dados em tempo real, aprende com cada interação e se adapta automaticamente a cenários complexos. A sala ficou em silêncio, absorvendo a informação. William Hayes assentiu, visivelmente impressionado. 42%? Isso é inovador. É sim, concordou Sophie. E ainda há espaço para melhorias. Isso é só o começo. William olhou para Gregory Palmer, que estava sentado na primeira fila. Sr. Palmer, estou satisfeito, muito satisfeito. Não só manterei meu investimento, como quero dobrá-lo. A Straton Technology acaba de provar que está liderando o futuro da inovação. A sala explodiu em aplausos novamente. Gregory S. levantou, sorrindo. Sr. Hayes, é uma honra continuar esta parceria. Jornalistas começaram a fazer perguntas. Câmeras capturavam cada momento. Sophie e Robert respondiam juntos, alternando entre explicações técnicas e visão estratégica. A química entre eles era evidente. Eles se complementavam perfeitamente. Quando a apresentação terminou, o conselho organizou uma coletiva de imprensa improvisada no saguão principal. A coletiva foi intensa. Repórteres de todos os veículos de comunicação estavam lá. Microfones erguidos, câmeras gravando. Gregory Palmer abriu a conferência. Hoje, a Straton Technology provou que inovação e coragem andam de mãos dadas. E devemos tudo isso a duas pessoas excepcionais, nossa CEO, Sophie Hayes,
e nosso vice-presidente executivo, Robert King. Flashes dispararam. Um jornalista levantou a mão. Senhorita Hayes, o que você acha de ser chamada de zeladora que revolucionou a tecnologia? Sophie riu. Sinto-me grata, sinceramente, um pouco surpresa, mas acho que isso só prova que o talento pode vir de qualquer lugar. Você não precisa de um título pomposo para ter ideias importantes. Outro jornalista perguntou, Sr. King, como é trabalhar ao lado da senhorita Hayes? Robert hesitou por um momento, depois olhou diretamente para as câmeras. Vou ser sincero. No começo, foi difícil. Eu subestimei a Sophie. Achei que sabia de tudo, mas ela me provou o contrário. E hoje, posso dizer sem sombra de dúvida, sem ela, nem eu nem esta empresa existiríamos. A sala ficou em silêncio. Sophie olhou para ele, visivelmente comovida. Então, virou-se para as câmeras e disse com um sorriso brincalhão, viram, até um ex-zelador pode ensinar alguma coisa a um milionário. A sala caiu na gargalhada. Os jornalistas adoraram. As manchetes já estavam se escrevendo antes mesmo do fim da coletiva de imprensa. Quando terminou, Sophie e Robert saíram juntos do prédio. Você falou sério? Ela perguntou enquanto caminhavam pela calçada. Quer dizer o quê? O que você disse? Que eu salvei você e a companhia. Robert parou e olhou para ela. Eu falei sério. Sophie sorriu. Obrigada. Isso significa muito. Eles ficaram parados na calçada, olhando um para o outro. E pela primeira vez, o silêncio entre eles não era tenso. Era repleto de compreensão. Mais tarde naquela noite, Robert planejou uma surpresa. Ligou para Sophie e pediu que ela fosse ao seu apartamento. Por quê? Perguntou ela, curiosa. Só venha. Confie em mim. Quando Sophie chegou, encontrou a mesa posta com velas, flores e uma refeição caseira simples, cuidadosamente preparada. Você cozinhou? Perguntou ela, surpresa. Eu tentei, disse Robert, rindo. Não posso garantir que seja bom, mas eu tentei. Sophie sentou-se à mesa, tocada pelo gesto. Comeram, conversaram e riram. A conversa fluiu naturalmente. Sem barreiras, sem fingimentos. Eu só queria dizer obrigado, disse Robert depois de um tempo, por tudo, por não desistir de mim, por me salvar, por me fazer querer ser melhor. Sophie pegou a mão dele sobre a mesa. Não precisa me agradecer, Robert. Fizemos isso juntos. Ele olhou para ela, com os olhos brilhando de emoção. Sophie, eu quero te perguntar uma coisa. O coração dela começou a disparar. O quê? Robert se levantou, tirou algo do bolso e se ajoelhou ao lado dela. Os olhos de Sophie se arregalaram. Robert! Ele abriu uma caixinha de veludo, revelando um anel simples, mas lindo. Sophie Hayes, você mudou a minha vida. Você me ensinou a ouvir, a confiar, a amar, e eu não quero passar um único dia sem você ao meu lado. Quer se casar comigo? Sophie ficou sem palavras, com os olhos marejados de lágrimas. Mas antes que pudesse responder, o telefone de Robert tocou. Ele olhou para a tela, frustrado. É o Gregory. Atenda, disse Sophie, enxugando as lágrimas. Pode ser importante. Robert atendeu a ligação, ainda ajoelhado. Olá, Robert. Desculpe incomodá-lo, mas é urgente, disse Gregory do outro lado da linha. Preciso de você e Sophie na reunião do conselho amanhã de manhã, logo cedo. Aconteceu alguma coisa? Não posso dizer agora, mas é importante. Vocês dois precisam estar lá. Robert desligou, parecendo confuso. Sophie olhou para ele, preocupada. O que foi? Gregory nos quer na reunião do conselho, amanhã cedo, disse ele. É urgente. Sophie respondeu. Tudo bem, estaremos lá. Robert guardou a caixinha do anel de volta no bolso, visivelmente decepcionado. Desculpe, eu queria que este momento fosse perfeito. Sophie segurou o rosto dele entre as mãos. Este momento já é perfeito. Ela se inclinou e o beijou, suave e demoradamente. Quando se afastaram, Robert sorriu. Então, isso é um sim? Sophie riu, ainda com os olhos marejados. Me pergunte direito primeiro. Você quer se casar comigo? Sim,
Ela respondeu, sorrindo. 1000 vezes sim. Robert a abraçou com força, sentindo o peso do mundo sair de seus ombros.